Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? De volta com mais um vídeo, hein? Olha só, e hoje nós temos um assunto bastante interessante também, né? Que é a questão da definição, né? O que define a acumulação primitiva. Então, guys, você saberia dizer o que define uma acumulação primitiva segundo Karl Marx? Saberia dizer? Pois é. Então, veja bem. A acumulação primitiva ela é definida por Marx na gênese do próprio capitalismo, que gerou o processo de pauperismo e das lutas sociais no século XIX. Tá? Então, segundo o autor, tendo compreensão no período chamado de acumulação primitiva, né, do capital, foi a acumulação primitiva a responsável por criar o trabalho livre. Tá? Então, constituía na pura e simples expropriação dos camponeses de suas terras, objetivando transformá-las majoritariamente em pastagens de ovelhas. Né? Então, objetivando transformá-las em pastagens de ovelhas. Né? E toda essa área seria só para que as ovelhas pudessem pastar, né? Então, a acumulação primitiva baseia-se no século XVI, dentro da lei dos cercamentos. Tá? Então, os proprietários rurais podiam cercar suas propriedades, impedindo a entrada dos camponeses, que viam-se assim compelidos de procurar trabalho nas cidades, nas nascentes indústrias capitalistas. Então, cujos meios de produção estavam concentrados nas mãos dos donos do capital, a quem precisavam vender sua própria força de trabalho. Tá? Então, nessa época, a Inglaterra teve um crescente número de mendigos, sendo que a Inglaterra já convivia com a chamada praga dos sem-terra. Tá? Então, nessa época do século XVI, o rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth I promulgaram a legislação dos pobres e, pior ainda, era a legislação trabalhista, né? Sendo que a lei dos pobres considerava a pobreza problema de caráter e a mendicância uma forma de vadiagem. Então, a lei trabalhista tinha um olhar para o trabalhador como um ser incapaz de realizar qualquer avanço em terras de mobilização social. Então, guys, veja bem, essa questão da como nós podemos definir, né, a acumulação primitiva, segundo Karl Marx, né, ela nasceu na gênese, né, no início do pauperismo e também no início das lutas sociais. Tá? Então, isso gerou o processo de pauperismo e das lutas sociais, essa questão da acumulação primitiva, né? Então, no século XIX, né, que segundo o próprio autor Karl Marx, tem compreensão no período chamado de acumulação primitiva, né, do capital. E foi justamente essa acumulação primitiva responsável por criar o trabalho livre, tá? Porque antes o trabalho não era livre, tá? Guys, eu já tenho vários vídeos que inclusive fala bastante coisa sobre esses assuntos aqui, bastante esclarecedores. Então você pode ir lá e já dar uma olhadinha para ficar por dentro, tá? Então, é como a acumulação primitiva, ela baseia-se no século XVI, dentro da lei dos cercamentos. Eu também já tenho vídeos falando um pouco sobre a questão da lei dos cercamentos, né? Então, os proprietários rurais, eles podiam cercar suas propriedades, impedindo a entrada dos camponeses. Então, isso aí era muito ruim. Por quê? Porque cercando toda a área que os camponeses podiam trabalhar, então esses camponeses viveriam de quê, né? Então, daí já inicia a questão dos cercamentos, já iniciou desde antes. Me procure que eu tenho vídeos
que fala sobre essa questão dos cercamentos, tá? O início de tudo, na verdade, é a Gênesis, né? Então, nessa época, a Inglaterra teve um crescente número de mendigos, né? Sendo que a Inglaterra já convivia com a chamada praga dos sem terra. Então, nessa época, no século XVI, o rei Henrique XVI, né? na década de 16, né? O rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth I promulgaram a legislação dos pobres, sendo que nessa época já vigorava, né, a legislação trabalhista. Então isso aí foi uma coisa bastante bizarra, né? Porque como ia promulgar a questão dos pobres, né, nesse nível, se já existia a questão trabalhista, né? Todo um processo onde o trabalhador ele teria seus direitos ali, de certa forma, garantidos, assegurados, né, guys? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui com esse vídeo e daí você pode me procurar, que eu já tenho muita coisa, muitos vídeos que falam, inclusive, sobre o cercamento, que fala sobre as leis trabalhistas, né? Que fala também um pouco sobre a acumulação primitiva, ok, pessoal? Eu tenho vídeos também que falam muita coisa sobre a Inglaterra também, coisas que já vem trazendo também para cá, para o que eu estou falando agora, ok? Pessoal, muito obrigada. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, se assim for da sua vontade. E me siga, pessoal, para mais vídeos, para que você não fique por fora. Sempre que eu gravar um vídeo, você ir lá e conhecer um pouco sobre as questões do serviço social que a gente estuda no dia a dia na faculdade, ok, pessoal? Obrigada.